Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pod à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. E lembra vocês que os nossos bate-papos eles vão sempre ao ar nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 da noite. Então não esquece lá de curtir o nosso canal no YouTube, Instagram e Facebook. É só colocar lá Dentista à Sua Porta, se inscrever e compartilhar, tá? O nosso convidado de hoje é mais uma fera, mas digamos que essa fera é do nível espiritual. Quem é ele? Pastor, missionário, já trabalhou no exército francês, já viajou em várias partes do mundo, tem uma história muito bonita e veio conversar hoje conosco sobre o quê? A guerra do bem contra o mal. Quem é ele? Pastor Donald. Bem-vindo, pastor! Bem-vinda, professor Diego. Diego, né? Bem-vindo a todos os ouvintes deste vídeo. Um privilégio para mim. Obrigado pelo convite, professor, por este convite deste bate-papo, né? Exato, um bate-papo bem tranquilo. O pastor Donald ele é suíço, né? E já mora aqui no Brasil há quantos anos, pastor? Faz 25 anos no Brasil. 25 anos no Brasil. O homem já fala um português fluente, vocês estão vendo aí. E daí, o que nós vamos conversar hoje? Hoje, a temática ela vai ser direcionada justamente com coisas espirituais, que o pastor é o pastor da Assembleia, mas antes de nós começarmos a trabalhar esse tema, eu vou pedir que o pastor Donald se apresente um pouquinho, fale onde é que ele é, cidade, o seu histórico, para depois a gente entrar realmente no assunto. Por favor, pastor. Muito bem, obrigado. Pois é, então como o professor já falou, eu sou suíço, de origem suíço, fui criada, nasceu na Suíça, vivia 20 anos lá, fui criada, escolarizada em minha língua natal é alemão. Eu falo gramatical, alemão. Hoje, 25 anos no Brasil, também fala português brasileiro, um pouco enrolado, mas consegue me comunicar. Quando eu tinha 20 anos, saí da Suíça, entrou no exército da França, na Legião Francesa, tinha uma grande experiência no contexto militar de elite na França, era comandante paraquedista, trabalhava em muitos países africanos, antigas colônias da França, era treinador de guerrilheiros na África, tinha grandes formações, vários ramos no contexto militar, estratégico, táticos, muita experiência na tática militar, estratégia militar. Fazia o treinamento para esse outro exército local? Isso, local na África. Aqueles países que têm acordos com a França, sim, na assistência militar. Sim. Naquele contexto, eu vim aqui no América do Sul, para a Guiana Francesa, onde também um bom tempo eu servia na região francesa, no treinamento dos comandos, na floresta equatorial. E lá na Guiana Francesa, minha vida tomou um rumo, como muitas vezes acontece, eu começo a afundar na vida. Enfrentei muitas dificuldades, vícios, traumas, doenças, dificuldades, todo tipo de dificuldades também emocional. E por meio dessas dificuldades eu começava a procurar uma ajuda espiritual. Em realidade, toda a minha vida sempre eu rejeitava, eu ignorava, não dava bola às coisas espiritual, era muito bem sucedida em todas as áreas da minha vida. Portanto, agora a minha vida tomava um rumo de desconforto, de doença, de desespero. Mas não acreditava em Deus? Não acreditava em Deus. Nem em Deus, na santinho, nada. Não, eu não acreditava no mundo espiritual do bem nem do mal, nem Deus, nem o diabo. Né? Agora, por meio desta dificuldade, hoje, conhecendo Deus, o próprio Deus conhecendo a minha vida, eu creio que Ele permitiu algumas coisas que me empurravam para Ele. Apesar dessas dificuldades também que eu tinha, Deus colocou alguém ao meu lado que já tinha experiência com Deus. E este alguém
Deus usou para me apresentar Deus, o Evangelho, aquele socorro. Não acreditava, mas como eu não tenho a solução, eu disse, mas eu vai ver, vamos ver. E naquela... Já que eu não tenho mais opção, não né? tem, mas aquela coisa, nós hoje muitas vezes falamos assim, tem dois caminhos para se chegar a Deus. Um é o caminho do amor e outro é o caminho do dor. Eu pegava do dor, cheguei a Deus, Deus se manifestou, me curou, me libertou. Resumida, entreguei minha vida a Jesus. Eu não podia mais dizer que eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, porque Ele me curou de um câncer, algo sobrenatural. Comecei a ler a Bíblia, percebi o sentir lá dentro do meu coração uma vocação, uma chamada de Deus. Deus me chamou para trabalhar na obra dele, me converteu ao Evangelho, ao Cristo. Recebi a chamada de Deus para trabalhar na obra de Deus. Hoje faz quase 25 anos, estou servindo a Deus, casada com uma mulher de Deus. Pastor, não, é muito legal a tua história, que tu foi, como é que tu foi para a igreja? Eu acho que tu podia contar, como é que foi, que estava lá na Guiana, né? Na Guiana Francesa. Conta, que eu acho que é bem interessante, isso é uma coisa bem legal. Sim, hoje de manhã já comentamos um pouco, né? Eu conversei já com o pastor. Sim, e aquela parte realmente é algo assim... também demonstra a misericórdia de Deus para mim, porque naquelas dificuldades eu tinha vício de droga, eu tinha depressão, tomava um coquetel de remédio, tinha ideia de me tirar a vida, ideia de suicídio, tinha aquela leucemia, um câncer no sangue. Tinha leucemia. Leucemia. Eu recebi aquele atestado do médico, e lá eu fui ao meu amigo, vizinho, que já muitos anos estava na igreja, e sempre me falava. E eu fui na casa daquele vizinho, amigo, na realidade, eu disse, olha amigo, aqui está testado, eu tenho leucemia, tu conheces a minha vida. Eu disse a ele, hoje à noite eu venho na tua igreja. Eu disse a ele, olha amigo, faz 4, quase 5 anos tu me diz na tua igreja tem então de Jesus, então de Deus que cura, que liberta, que transforma. Eu disse a ele, olha, eu não acredito. Vivia a vida louca total. Eu desafiava Deus. Claro. Só eu fui na minha ignorância. Eu tinha nenhuma experiência com Deus. E eu disse àquele amigo, hoje eu venho na tua igreja, se é verdade aquele Jesus que cura, que salva, que transforma, exista, ele vai ter que me curar. E eu acrescentei, e tem mais uma coisa, tem que ser hoje, não amanhã. Meu Deus do céu. Deus podia dizer, está nos desafiando, está se debochando, nos desafiando, mas aqui entra em ação a grande misericórdia de Deus. Aquela noite eu entrei na igreja, a igreja orou, Deus se manifestou na minha vida não por minha fé. Em primeiro lugar, por causa do amor dele para a minha vida, e também a igreja unindo a fé, pedindo a Deus uma manifestação na minha vida. E aí se foi a partir. Ganhou de graça. Ganhou de graça, aleluia. Ganhou de graça. Maravilha. Pois é. E daí foi curado nesse dia? Fui curado. Fui curada, fui liberto do vício de droga. Eu tinha muito... Depois, analisando minha vida, durante 16 anos, eu consumia 9 tipos de droga. Pouco a pouco, no final, mais. Por meio destes vícios, aparecem os problemas de saúde, problemas de depressão, tudo aquelas consequências, desespero. E tinha mais... Por isso, tem uma coisa interessante hoje. Hoje, eu tenho 68 anos. Eu tinha mais que 40 anos quando eu me encontrei com Deus. Agora, hoje, eu posso dizer, eu sei o que é, eu andava 40 anos sem Deus, hoje eu ando uns 20, 25, 28 anos com Deus. Agora, eu sei a diferença. Eu sei. Dificuldade que hoje enfrenta é quase a mesma que antes. Então, hoje eu tenho alguém que me ajuda a resolver. Eu era no exército, voltando ao nosso assunto da guerra, da luta espiritual, do mundo espiritual, professor Diego. Eu servia uns 12 anos no exército militar terreno. Hoje eu sou soldado de Cristo. Lá tem estratégia, lá tem treinamento, lá tem adversário. Hoje tem estratégia, tem treinamento, lá tem comandante, lá tem hierarquia. Aqui tem também.
Lá tem adversário que é homem, que são nações, que são adversários terrenos. Agora, hoje, o adversário não é homem, não é sangue, não é carne. Hoje, nosso adversário é o diabo e seus espíritos, seus demônios. Que é isso que nós vamos conversar também daqui a pouco, né? Porque o pastor Donald, ele é da Assembleia de Deus, né, pastor? Então ele tem um trabalho já fez também, além do exército, quando ele trabalhava como soldado para a França, ele conheceu diversos países e trabalhou com treinamento em vários países da África, mas ele também foi como um missionário, depois que se converteu, né, na Assembleia, Sim. ele trabalhou na construção do reino. Então também trabalhou muito, né, pastor, até entre aspas um treinamento. Eu estava passando aqui o pessoal o que ele trabalhou em igreja, formando comunidades, né? Então um trabalho muito bonito. Mas assim, pastor, só para depois não vamos entrar na parte espiritual. Sim. Daí nesse dia o senhor foi na igreja, os membros oraram e nesse dia o senhor foi curado e foi salvo, foi assim, de uma hora para outra, se sentiu bem, não teve mais aquela vontade, como é que foi isso? É aquela coisa, entra naquela igreja com todas as minhas dificuldades, a igreja orou, Deus se manifestou, mas no mesmo tempo o corpo de obreiros, o pastor e algumas auxiliares da igreja perceberam e conseguiram entender que eu precisava de ajuda, me pegaram numa sala de lado no final, me explicaram, e acho que o próprio Deus fez isso lá, porque eu não tinha ideia o que ia acontecendo, me explicaram o plano de salvação de Deus para a humanidade, me apresentaram, de forma resumida, o plano de salvação de Deus para a humanidade e para a minha vida, me apresentaram aquele plano e me perguntaram se eu gostaria de aceitar o amor de Deus, se eu gostaria de aceitar este Salvador Jesus para a minha alma. Eu não sabia que me explicaram tudo isso e eu gostaria. E ainda me disseram, é de graça. De graça ainda ganha cura. Não, e naquele tempo eu não conhecia parte evangélica, nenhuma religião. E eu disse, olha, de graça, eu quero sim. E fiz uma oração de entrega, entreguei a minha vida para com Deus, minha vida completa entregue para Deus. Ela foi um divisor de água na minha vida. Foi algo totalmente, tudo mudou. Hoje, então, como eu disse, mais ou menos 25 anos andando com Deus, trabalhando na obra de Deus, junto com minha esposa. Agora, que é interessante, um detalhe muito interessante. Eu tinha mais que 40 anos, tinha 43 anos. Era solteiro, nunca casada. Aquela vida militar, bem sucedida, sempre condições boas, uma boa carreira. E minha vida era aquela vida, discoteca, festa, prazeres, mas nunca consegui ter uma vida sentimental estabelecida. Conjugal nunca deu, às vezes vai, depois outra vem, e briga, e vai, nunca deu. Agora, quando Jesus entrou na minha vida, eu senti algo, me libertou do vício, me curou, me estabeleceu, endireitou minha vida. Uma das primeiras orações que eu fiz a Jesus, agora tu te apresentou a mim, tu me salvou, tu me curou, tu endireitou minha vida que era tão torta. Agora eu disse, eu quero uma companheira. Eu disse, Jesus, agora, 43 anos eu escolhi, nunca deu certo. Agora tu escolha para mim. Ali, tu sabe o que é bom para mim. Escolha para mim uma companheira. E a partir daquele dia lá, eu andava 3 anos ainda. Da Guiana Francesa, eu vinha para o Brasil, enviado para o Brasil no campo missionário solteiro, durante 3 anos, e mais 3 anos na frente. Uma vez eu encontrei lá em Passo Fundo. Atravessei o Brasil de cima, Oiapoque, Guiana Francesa, atravessando todo o Brasil 3 anos, trabalhando para Jesus, e um dia em Passo Fundo, se cumprir aquela promessa, meu pedido que eu fiz a Deus. Encontrei um jovem numa igreja lá em Passo Fundo. Este jovem fez uma amizade comigo e uns 3 meses depois este jovem me disse, Donald, quero te apresentar a minha família. Resumido, este jovem me apresentou a mãe dele, 6 meses depois era a minha esposa. Hoje faz mais que 20 anos, bem casado,
Era uma senhora, uma mãe deste jovem que era 9 anos, era viúva, pedindo a Deus um novo companheiro. E Deus me mandou ao encontro daquela, hoje minha esposa. Como é que é o nome dessa esposa? Neiva. Neiva. Neiva, uma bênção de Deus na minha vida. Legal. Trabalhando comigo na obra. E trabalha muito, né? O que ela faz. Junto. Fora de série. O pastor já me contou aqui, eles tiveram várias aventuras na evangelização, né? Foi com o pastor junto para a África, não foi? Nós fomos enviados no continente africano, no país do Cabo Verde, na ilha de Santiago. Cabo Verde são 10 ilhas. Fomos enviados lá na ilha de Santiago, mas no fundo da ilha, bem na extremidade norte da ilha, um lugar bem precário, onde implantamos um trabalho, implantamos uma obra. Lá não tinha evangelho lá, da nossa igreja lá não tinha. Implantamos uma igreja lá, depois quando estava estruturada, um tempo bem difícil, muito difícil, e muito guerra espiritual também, estruturamos aquela obra, lá vinha uma outra família missionária para atender, e nós fomos enviados em outro canto daquela ilha, também para socorrer um trabalho que estava já no andamento, mas que precisava ajuda. Ficamos lá quase 3 anos. Foi bem desgastante, muito difícil, mas muito gratificante. Que bom. Pastor, assim, toda essa história, né, que Deus aí agiu fortemente aí na tua vida, te preparou, né, tanto na pessoal quanto na espiritual. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: existe realmente uma guerra espiritual entre o bem e o mal ou não tem? O pastor que trabalha ali, tem o culto de oração, toda semana trabalha, existe mesmo? É muita mídia? Como é que é? Pode nos contar um pouquinho? Este assunto é um assunto muito amplo, podemos fazer um panorama, né? Sim. Primeira coisa, o mundo é espiritual, é real, é verdadeiro. O mundo espiritual é uma realidade, o mundo espiritual do bem e do mal. É uma realidade, ele existe, ele é invisível, mas ele é real. Agora, nós que cremos na Bíblia, a Bíblia é muito clara sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus, na caminhada aqui na Terra, o próprio Senhor Jesus, ele que era Deus encarnado, Deus, Jesus que se esvaziou, como se andar em um corpo como nós, andava com 30 anos, iniciou ministério, se batizou. E quando ele se batizou, o Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo, diz a palavra, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E lá diz aquele texto, Jesus foi tentado pelo diabo em várias áreas da vida dele. Então foi confrontado com o diabo. E Jesus venceu. E numa guerra terrível, no deserto, Jesus venceu. Então a guerra existe. Agora tem aquela coisa. Tem alguns desvios hoje em vários lugares. Primeira coisa, eu gosto muito ver o agir do mundo espiritual no ser humano. Agora, o que eu quero ver no agir é o agir do Espírito Santo, o agir de Deus, porque o único Espírito que é bom, que é graça, que acrescenta, que edifica, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Existe outro Espírito, são os anjos de Deus. São os anjos de bem, porque anjos existem 2 categorias. Os anjos, todos foram criados por Deus, são criaturas. Só uma parte são anjos caídos, que são os demônios, que são os espíritos malignos. Vamos botar deste lado aqui agora. Vamos falar do mundo espiritual, do mal, deixamos ela lá. Agora, o mundo espiritual do bem, até da guerra do bem, tem o Espírito Santo, que é capitão. Jesus é o capitão do exército. Tem Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Eles lideram tudo isso. Eles têm um exército, que são os anjos, que foram criados por Deus, que tem uma hierarquia, que são debaixo da autoridade da ordenança. Deus ordena aos anjos e depois Deus tem um outro exército aqui na Terra, que é a igreja. Nós somos um exército debaixo de uma autoridade, que é Jesus. Podemos pedir a Jesus uma intervenção. Deus quer nos usar nesta guerra
para abençoar, para libertar, para curar, para expulsar os demônios, os espíritos do mal. Nós temos autoridade sobre estes espíritos do mal. Quando nós, em nossa igreja, por exemplo, eu atendo um culto de libertação. Muitas pessoas precisam de todo tipo de libertação. Mas qual é o demônio? Eu vou na igreja para ser libertado. O demônio que quer ir lá, como é que funciona assim? Porque ele vai entrar na igreja? Pois é, mas no tempo de Jesus, nas sinagogas, que seriam hoje os lugares onde os religiosos são contados, sempre tem espíritos. Às vezes vinham pessoas possuídos, às vezes o espírito do mal, os demônios, os espíritos, todo tipo de espírito, eles agem de várias formas. O que o espírito do mal quer, em primeiro lugar? Ele quer um corpo. O diabo e os demônios, eles querem um corpo para se manifestar. Mas eles também agem de forma de uma opressão. Agora, nós que somos cristãos, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário obreiro. Todo cristão recebe e tem autoridade para expulsar demônios. Nós recebemos a autoridade. Agora, claro, como eu disse, o mundo espiritual é muito complexo, precisa um pouco de experiência, precisa fé, precisa discernimento. E eu aprendi, porque nesta linha da guerra espiritual tem vários ramos cristãos. Tem um ramo evangélicos. Eu respeito até outras religiões. Quem sabe tem pessoas que estão assistindo este vídeo que não creem muito na palavra. Eu respeito. Às vezes eu não concordo, mas eu respeito com todos. Perfeito. E aqui, nesses alguns minutos que temos, não dá para relatar todos os detalhes da guerra espiritual, mas existem linhas da guerra espiritual que consideram, como é que era me expressar, eles correm atrás. Sim. Parece que eles estão procurando. Tudo é demônio, demônio lá, demônio aqui. Agora, eu corro atrás da manifestação do Espírito Santo, debaixo da autoridade do governo do Espírito Santo. Se Deus, o meu Espírito Santo, nos guia a um lugar onde realmente precisa uma libertação, e eu tenho aquela sensibilidade, e o Espírito Santo está nos movendo em oração para repreender, para anular, para clamar. Temos armas, várias armas, usar estas armas. Por isso diz, eu servia naquela guerra, digamos, militar, secular, humano. Hoje eu estou neste exército e eu ando debaixo de uma autoridade. Eu fico muito ligado ao meu comandante. Quando eu oro para as pessoas, porque é muito complexo. Às vezes é a hora, às vezes não é a hora. Às vezes tem que repreender, às vezes tem que aconselhar, às vezes tem que puxar uma conversa, às vezes tem que às vezes tem que repreender, anular, amarrar, expulsar. O pastor, e como é que é essa manifestação? Por exemplo, é dentro da igreja, na rua, já aconteceu? Como é que é? Está chegando o que acontece com a pessoa? Pois é. Para quem não conhece, só para explicar o que vai acontecer. Sim. Existe manifestação de pessoas possuídas, existe manifestação de demônio nos ares, opressão, existe manifestação de pessoas possuídas. Tem pessoas possuídas por demônios, que o corpo se torna uma casa, digamos assim. Demônios, lá pode ter manifestação, eu já vi, e lá tem aquelas linhas, tem pessoas que gostam disso. Eu, debaixo da autoridade do Espírito Santo, nos cultos de libertação, quando eu percebo uma pessoa que se manifesta, eu oro a Deus, eu digo, meu Deus, liberta aquela pessoa. Liberta ela, mas eu oro antes dos cultos, eu não aceito manifestação do diabo nesta igreja. A igreja onde eu sou membro é casa de Deus, casa do Senhor. Eu quero a manifestação da unção do Espírito Santo, eu quero a manifestação do poder de Deus.
Tudo que vem de alto eu quero. Agora, manifestação do demônio e do diabo, eu não quero, não permite, porém, às vezes acontece. Isso, quando eu oro assim, eu coloco debaixo do governo, da soberania de Deus. Se às vezes acontece, essas manifestações realmente acontecem, eu pessoalmente não gosto, não aceito, não quero, porque eu era altamente possuída. Quando lá na Guiana Francesa oravam por mim várias vezes, eu manifestou, algo terrível. Pode acontecer, mas quando eu lidero o culto, eu não aceito, eu repreendo na hora, já antes. Mas como eu falei, tem lugares, eles gostam disso, né? Só que eu acho que as pessoas, às vezes, é uma humilhação. Agora, eu já vi pessoas altamente possuídas. Possuída de falar, entortar, como é que é a pessoa? Sim, não, on percebe, começa a se tocar, viram em bicho, viram em serpente, é feia, mas lá precisa repreender, não permitir, porque é tão bom, professor Diego, é tão bom haver, eu vi pessoas altamente possuídas, eu vi o amor de Deus entrar naquelas vidas, verdade, fica um ambiente tenso, uma guerra, e aquela pessoa parece, sai assim, fica aliviado. Sente muito manifestação. O diabo é repreendido. No mundo espiritual é uma guerra tremenda. Ainda bom que não chegamos no mundo espiritual. É terrível, é terrível, é terrível, é terrível. E é tão bom ver as pessoas libertas, só através de uma oração, através de uma confissão, através de uma entrega da vida. A pessoa entrega a vida e Deus entra e tudo mal sai, parece uma carga, sai assim. E aquele amor de Deus é derramado naquele coração pelo Espírito Santo. A pessoa sai daquela igreja, sai dos cultos, às vezes nem sabe o que se aconteceu. Era meu caso lá na Guiana Francesa. Eu entrei naquela igreja, eu não tinha conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, mas eu sei que aquela noite Jesus, o amor de Deus, entrou. Eu encontrei algo que eu procurava há 43 anos no mundo inteiro, nunca achei. O amor de Deus. Aleluia. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Pastor, hoje, onde é que tu trabalha contra o pessoal? Onde é que é o teu trabalho como pastor? Né? Porque o pessoal que não conhece, não sabe quem... Sim. Por exemplo, eu quero conhecer o pastor Donald. Pois conta para nós aí como é que pode fazer. Se alguém gosta de mais detalhes, em alguns minutos não dá para que se alguém gosta de uma visita em casa com a minha esposa, um aconselhamento, nos procure. Eu tenho o privilégio hoje, estou muito grato a Deus, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, lá no Lagão, lá Lagoa. Aqui em Torres, né? Em Torres, aqui em Torres, Rio Grande do Sul. Nosso pastor presidente, nosso pastor querido, pastor presidente, pastor Samuel Medeiros. Eu sou pastor auxiliar, trabalhando em todo o campo, temos várias congregações nos bairros, mas também eu atendo aquele culto de tarde da bênção, quinta-feira da tarde, sempre estou lá, quinta-feira da tarde, mas também presente nos outros cultos. Procura nossa igreja, pede pelo meu nome, tem outros obreiros também lá, temos uma estrutura muito boa de aconselhamento, de estudo bíblico, visita em casa, temos tudo um departamento nesta área, muito bem estruturada. O nosso pastor Samuel Medeiros, homem de Deus. Se alguém quiser entrar em contato com o pastor, existe um Instagram, alguma coisa? Como é que pode entrar em contato com o pastor Donald? Por meio da igreja, né? Meio da igreja aqui em Torres. Não tem Instagram, tem... Eu vou botar o endereço aqui. Vocês estão vendo o endereço aqui embaixo, quem quiser, né? Ir num culto com o pastor Donald, ou entrar em contato, pode ir direto aqui na igreja, na Assembleia de Deus. Está o endereço aqui. Pastor, muito obrigado por ter vindo hoje aqui compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua história de vida, né, e como Deus aí agiu na tua vida lindamente. E espero, né, que essa tua história, esse teu testemunho, né, ajude aos nossos espectadores aí, né, para realmente que toquem alguém, né, e você que gostou, né, não deixe de dar o like aí, Amém. Compartilhar essas histórias bacanas. Obrigado, viu, pastor? Amém. Eu agradeço a Deus por sua vida,
Agradeço a Deus por cada ouvinte deste vídeo, por ser tocado. Estamos aqui. Se gostaria de mais informações, nos procure. Isso aí. Pessoal, você que gostou desse Pôde a Sua Porta, não esqueça novamente de curtir, colocar ali para ter as notificações, que cada vídeo que nós lançamos no canal da Dentista Sua Porta, você vai ser notificado, então para acompanhar esses bate-papos muito legais, tá bom? Então não esqueça, toda segunda, quarta e sexta-feira às 8 da noite, tá bom? Até a próxima, falou, tchau!